Olá, meus queridos, boa tarde. Com alegria, iniciamos mais uma aula da disciplina de matemática. E na aula de hoje, nós vamos estar estudando sobre a simplificação de radicais. Como nós vamos estar, então, realizando essa simplificação de radicais? Nós vamos estar utilizando as propriedades estudadas nas aulas anteriores e também a decomposição em fatores primos. Vamos ver alguns exemplos como podemos realizar esse procedimento. Temos aqui um radical, na qual o radicando é um produto, na qual 5 elevado ao quadrado vezes 7. Pela propriedade que nós vimos na aula anterior, isso aqui eu posso escrever como raiz de 5 ao quadrado, que eu posso quebrar esse produto no radicando como um produto de radicais, certo? Então, dessa maneira, nós podemos então escrever como raiz de 5 elevado a 2, ou seja, 5 ao quadrado, vezes raiz de 7. Veja que coisa interessante nós podemos fazer aqui. Temos que aqui o índice está implícito e aqui o expoente é igual a 2. Como o índice está implícito, indica que ele é igual a 2. Então, eu posso cancelar o radical e o expoente ficando somente com o número 5. Multiplico assim 5 vezes a raiz de 7. Então, a raiz de 5 ao quadrado vezes 7 eu posso expressar simplesmente como 5 raiz de 7. Esse é um processo de simplificação bem simples, utilizando somente as propriedades que nós já conhecemos. Como podemos ver aí, utilizamos somente a propriedade 1 e a propriedade 4. A propriedade 4 para então distribuir o radical aqui para esse produto que nós temos aqui dentro. E a propriedade 1 para então cancelar esse radical com o expoente. Como nós já vimos, quando o índice é igual ao expoente, nós podemos cancelar o radical e o expoente, ficando somente com esse número que está dentro do radicando. Então, meus queridos, esse é um primeiro exemplo. Vamos a outro. Temos aqui o índice 3 de 2 vezes 3 elevado ao cubo e 7 elevado ao cubo. Pela propriedade 4, eu posso distribuir esse radical para o 2 vezes 3 elevado ao cubo vezes 7 elevado ao cubo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Veja que como nós temos que o índice é igual a 3, então o índice 3 deverá aparecer em cada um. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Veja, pela propriedade 1, eu tenho o índice e o expoente igual. Eu posso cancelar aqui o radical e o expoente, ficando somente com o número 3. Temos aqui o índice igual a 3 e o expoente igual a 3 também. Então, posso cancelar o radical aqui e ficando somente com o número 7. Então, eu posso multiplicar. 7 vezes 3 vai ser 21. 21 vezes raiz cúbica de 2. Então, a forma simplificada desse produto aqui, que está no radicando, eu posso reescrever somente como 21 raiz cúbica de 2. Vejam, utilizei somente a propriedade 4 e a propriedade 1. De forma com que assim eu pudesse expressar o produto de radicais e obter então um radical na qual o índice e o radicando tivesse o mesmo expoente para anulá-lo, certo? Veja aqui, agora nesse outro exemplo, nós temos a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo e 5 elevado à quarta potência. Veja que nenhum dos dois aqui tem então um expoente 2. Então, eu vou quebrar essa potência de forma a obter o expoente 2. Veja que 2 elevado ao cubo é o mesmo que 2 elevado ao quadrado vezes 2. Então, raiz de 2 ao cubo vai ser o quê? Raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2. 5 elevado à quarta potência é o mesmo que 5 elevado ao quadrado, ou seja, 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Então, a raiz de 5 elevado à quarta vai ser raiz de 5 elevado a 2 vezes raiz de 5 elevado a 2.
Veja que aqui, ó, nós temos o índice e o radical, o índice e o expoente igual. Então, ó, posso cancelar. Aqui também e aqui também. Ficando somente quem? O raiz de 2. Então, eu tenho 2 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. 10 vezes 5 é 50. 50 vezes raiz de 2. Então, a raiz quadrada de 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado à quarta é o mesmo que 50 raiz de 2. Viram como é fácil utilizando essa estratégia? Até para simplificar o radicando, simplificar a operação que está sendo realizada aqui nesse radical. Mas, em algumas situações, nós não conseguimos ver um produto aqui dentro. Então, nós temos que escrever, decompor, na verdade, esse número de forma a obter um produto. Por exemplo, vamos simplificar a expressão raiz de 75. Veja que para que eu possa obter um produto, eu tenho que decompor esse número. Como eu vou decompor? Utilizando a fatoração. E a fatoração consiste em estar dividindo esse número por fatores primos, tá? 75 é um número ímpar, então não dá para dividir por 2. Então eu começo dividindo por 3. 75 dividido por 3, eu sei que ele é dividido por 3, então 75 dividido por 3 é 25. 25 não dá mais para dividir por 3. Eu vou testar o próximo número primo, que é o 5. 25 dividido por 5 é 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Disso nós podemos ter que o número 75 vai ser igual a 3 vezes 5 vezes 5. Mas como nós temos aqui que o índice na raiz é 2 e eu quero cancelar mais à frente, então vou fazer alguns agrupamentos de 2. Temos 2 5 aqui, então ó, colocar isso daqui sendo 5 vezes 5 é o mesmo que 5 ao quadrado. Então 75 é 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Dessa forma, raiz de 75 vai ser raiz de 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Veja que agora eu já posso utilizar essa mesma propriedade que nós utilizamos aqui. Então, eu vou distribuir esse radical para o 3 e para o 5 ao quadrado. Eu vou ficar raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. Veja que aqui nós temos que o índice é 2 e aqui o expoente é 2. Então eu posso cancelar aqui, ficando somente com o 5. Então fica raiz de 3 vezes 5, que é o mesmo que 5 raiz de 3. Então, a expressão raiz de 75 é igual a 5 raiz de 3. Obtemos assim um radicando bem menor e assim conseguimos extrair de dentro desse radical um elemento na qual, utilizando a decomposição e as propriedades do radical que nós vimos na aula passada. Vamos a mais um exemplo? Então, meus queridos, vamos a mais um exemplo, na qual agora nós vamos simplificar a raiz cúbica de 162. Veja que aqui, dentro do radical, o radicando não está sendo expresso como um produto. Então, vou ter que decompor esse número em fatores primos, utilizando então a fatoração, tá? Vamos lá, 162 dividido por 2 é 81. Eu comecei dividindo por 2 porque 162 é um número par, então posso dividir por 2. 81 é ímpar, não dá para dividir por 2, então eu vou dividir por 3. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3 e 3 dividido por 3 é 1. Finalizamos então a decomposição desse número. Tenho então que o número 162 é igual a 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Mas veja, como nós temos então que o índice aqui é 3, então vou fazer alguns agrupamentos de 3 elementos. Veja que o único que dá para fazer isso é com o número 3. Eu vou agrupar esses 3 aqui, ficando somente esse 2 e esse 3 fora. Então, 3 vezes 3 vezes 3 é o mesmo que 3 elevado ao cubo, ou seja, 3 elevado à terceira potência.
Então nós temos aqui que 162 é o quê? 2 vezes 3 vezes 3 elevado ao cubo, certo? Veja que, como nós agrupamos esses daqui que são iguais, nós também vamos agrupar esses outros aqui, que na qual eu não posso, então, escrevê-los como potência, mas eu posso multiplicá-los. 2 vezes 3 vai ser igual a 6. Então, isso vai ser 6 vezes 3 ao cubo. Então, a raiz cúbica de 162 vai ser o quê? A raiz cúbica de 6 vezes 3 elevado ao cubo. Pela propriedade 4, que nós vimos na aula passada, eu posso distribuir esse radical para o 6 e multiplicar pela raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Veja que raiz cúbica de 6 vezes raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Veja aqui, temos o índice e o expoente igual. Então posso cancelar aqui, cancelar aqui. Vou ficar somente com o número 3. Então vai ser o que? 3 raiz cúbica de 6. Certo? Então, 3 raiz cúbica de 6 é a forma simplificada da raiz cúbica de 162. Meus queridos, finalizo aqui a exposição do conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem. Caso de dúvidas, estou aqui para vos ajudar. Contem comigo, tá? Bons estudos e um abraço virtual a cada um de vocês.